O que aconteceu naquela situação, por exemplo, do E? Ali eles se misturaram? Uma facção ela conseguiu entrar no espaço da outra? O que aconteceu ali naquela situação ali? Cara, ali virou uma rebelião, foi exatamente isso aí que você falou. Uma facção, né, foi o Comando Vermelho, conseguiu invadir a cela ali, a galeria, na verdade, onde estavam os presos de outra facção. E aí conseguiu matar, por exemplo, o E. Cara, até mostro para os alunos quando a gente está em visitação no Bangu, que eu acompanho eles, é cubículo 46. Tá lá. Pô. Foi em Bangu que isso aconteceu? Foi em Bangu. Mas, por exemplo, como que é dividido uma galeria da outra? É uma cela? Como que, então, só para tu explicar assim melhor, como que eles conseguiram ir de um lugar para o outro? Tá. Na galeria, para você entrar lá, tem 3 cortinas que a gente fala, né? 3 acessos, 3 grades. Qual é o procedimento padrão? Cada acesso vai ter um policial penal. Você só abre a outra porta depois que ela está fechada. Então tu entra por uma porta, se tranca... O colega fecha, aí o outro abre para ele passar. Ou seja, para ir um policial penal dentro da galeria, tem que ter 3, uma em cada porta. Então vamos lá. Enquanto ele vai passando de uma, vai fechando uma, abriu a outra, ele passou, fechou, ele entrou. O que aconteceu ali? Aconteceu uma falha, isso é inevitável, na segurança. Algum servidor agiu de maneira ilícita, legal ali. Não sei se foi comprovado, enfim, a situação real, porque eu já não estava lá, mas eu conheço gente que trabalhou lá nesse período, tinha até sido transferido, depois voltou, aquele bem antigão mesmo. Você acha que pode ter sido mais uma falha proposital do que algo que o cara fez sem querer? Sim, porque com tem certeza. Um protocolo. Cara, não tem como ele ter feito isso aí sem querer. Então tinha uma intenção. E aí o que aconteceu? Por isso, lembra que eu te falei no começo? Caraca, o cara que vai entrar hoje, ele é analisado o perfil dele para trabalhar lá, justamente para que não aconteça isso. Se você parar para ver, a gente tem 20 anos isso, né? Porra, não aconteceu mais. Porque adaptaram tanto o servidor, o treinamento e questão de... Hoje em dia tem monitoramento. E aí o que acontece? Alguém falhou propositalmente, isso é um fato, infelizmente é um fato ruim, negativo, mas aconteceu. E aí passaram chave, a facção conseguiu render ele, alguém estava com arma, conseguiu render eles e sair com arma e tomaram ali a unidade. Mais ou menos próximo como está o filme ali. Tomaram a unidade, a partir do momento que ele chegou no hall principal, ele pega a chave das outras galerias, aí ele poderia entrar em qualquer galeria. E aí eles foram nessa galeria, atrás do E, Celcinho e mais alguns outros presos. Se eu não me engano, quem tava de frente era quem? Era o Fernandinho Beiramar? Cara, tava o Beiramar e tinha mais alguns outros presos, não me recordo. Foi o Comando Vermelho que fez essa ação e foi até a parte do ADA. Foi a parte do ADA. Invadiu, né? Entrar na cela. E como eles estavam armados, obviamente era muito mais fácil, podiam dar tiro neles aí. Inclusive mataram ali essa situação do E. Então, assim, qual era o objetivo ali? O objetivo do crime. Fazer merda ali, tentar demonstrar algum tipo de força. Você vê que eles não conseguiam fugir, porque a unidade foi cercada. Teve um problema? Teve, mas controlaram até depois de ter aquela situação final ali, eles se renderam. E hoje em dia, por exemplo, nessa época não tinha o JIT, a intervenção tática. Então, assim, demandou de chegar, salvo engano, o SOI e depois o choque que chegou, salvo engano. Mas, por exemplo, a intervenção... O choque da PM. Da PM. A intervenção tática... Cara, eu vou chutar aqui que eu não sou bom com metros, não. Mas ela não fica mais de 200 metros do Bangu 1. Porra, você imagina uma tropa treinada, 200 metros, não dá nem de viatura. Os caras vão chegar em 2 minutos. Correndo. Equipou e chegou, cara. Eu já vi situações de tocar a sirene, a gente sair e os caras estavam chegando junto com a gente, de viatura. Então, assim, às vezes 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Então, seria um desfecho diferente. Mas a época não tinha. Essa tropa foi criada em 2004. Depois dessa situação. Depois dessa situação. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram agir e tiveram mais tempo. Porque naquele momento, se desse algum pane, cara, até que não tocasse um alarme. Hoje em dia, de fora, você consegue perceber, cara, tem alguma coisa estranha. O colega da portaria, gritar, dá pra ele sair até correndo, ir lá, chamar o JIT e voltar. Então, assim, nesse momento, eles adentraram na cela deles. Alguns presos eles bateram, né, torturaram, e teve a sensação da morte do E, que eles dão um tiro nele e depois ateam um fogo no colchão em cima dele ali. Tanto que no chão ficou, não sei se pintaram hoje em dia, porque é o chão, então não dá pra pintar direito, né, mas tinha aquela marca de gordura corporal queimada. Entendeu? E algum policial se machucou nessa situação? Tu lembra? Que eu me recorde, assim, da história dos antigos contando, não. Talvez tenha tomado um tapa, um soco, alguma coisa, mas nada de que fosse... Mantiveram como refém? Mantiveram como refém porque eles estavam lá dentro, né? Então não poderia liberar eles seguraram.